Você se lembra que esse slide que foi apresentado para vocês para explicar como que é o funcionamento do NSGA2, que é um algoritmo genético feito pelo DEB para resolver problemas multi-objetivos, com 2 objetivos ou 3. Então, para o algoritmo funcionar, a gente tem que entender 3 partes dele. A primeira parte é o Fast Non-Dominated Sort, que ordena, ou melhor, classifica os indivíduos por fronteira de dominância. Coloca os indivíduos nas fronteiras correspondentes. Ele foi dividido em 2 partes aí, já foi explicado, vocês já entregaram o trabalho já. O terceiro algoritmo que a gente tem que entender é esse Crowding Distance Assignment, que é o que eu vou explicar para vocês. E ele tem um motivo dele, de nós querermos empregar ele em problemas de multi-objetivo. Aguarda só um momentinho que eu vou trocar de mouse aqui. Troquei de mouse. Então, eu vou explicar qual que é a ideia dele. Nas aulas anteriores, eu tinha falado para vocês que existe 2 espaços a serem desenhados. Eu tenho usado o termo um espaço que é do contradomínio e outro do domínio, domínio e contradomínio. No espaço do domínio, que geralmente é chamado de espaço dos objetivos, nós temos o objetivo F1 e F2, certo? Nós temos a curva de Pareto. Só um momento, gente. Ô, gente, deixa eu só avisar aqui. Meus vizinhos aqui, tem vizinhos que estão brincando de jogar água nesse calor aqui, eles estão gritando ali do lado, vocês não reparam não, vai sair algo no áudio aí vocês não reparam não, por favor, tá? Então vamos lá. A aula remota tem dessas coisas. Vocês estão me ouvindo, não estão? Estou ouvindo. Perfeito. Então tá bom. Então vamos lá. Aí, o que eu expliquei para vocês? Que tem um espaço dos objetivos, que é o nosso contradomínio, tem uma curva aqui que geralmente era chamada de curva de Pareto, ou soluções não dominadas do problema, tá certo? O objetivo nosso é que, se indivíduos que são avaliados, eles se encontram nesse espaço aqui dos objetivos, nesta forma, o que eu quero é aproximar esses indivíduos cada vez mais dessa curva de Pareto. Como que eu faço esta aproximação? Se eu dividir as minhas soluções por fronteiras, eu estou desenhando aqui de qualquer jeito, não sei se a fronteira está correta. Se eu dividir por fronteiras e dar preferência para a primeira fronteira, depois preferência para a segunda fronteira e assim por diante, vai existir uma pressão seletiva no nosso operador genético, vai existir uma pressão seletiva que a gente vai empurrando esses indivíduos nesta direção. Só que, além disso, da gente aproximar da curva de Pareto, nós devemos aproximar de forma mais espalhada possível.
E eu vou até usar um outro termo aqui, de forma mais igualmente espalhada possível. E para distribuir de forma igualmente espalhada, tem a divisão por fronteiras, para fazer a pressão seletiva nesse sentido, e tem o crowding distance assignment. É uma métrica para a gente saber o quão distantes estão, igualmente distantes estão, e uma solução da outra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um determinado indivíduo e vai conseguir fazer uma pontuação para esse indivíduo, por isso que fala distance, de distância, né? Uma pontuação para esse indivíduo, para dizer o quão, o tanto que ele colabora para que as soluções fiquem espalhadas aqui. Está confuso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso dar prosseguimento? Olha, então divisão por fronteiras, vocês já sabem fazer, vai ser usado para fazer essa pressão seletiva. E para adquirir esse espalhamento, essa diversidade de soluções na Pareto, nós vamos utilizar esse crowding distance assignment, tá certo? Então, o crowding distance assignment, tá aí. Alguém quer fazer alguma colocação ou eu posso prosseguir? Pode prosseguir. Beleza. Tá bom. Então, o crowding distance, ele é calculado por objetivo. Então, o crowding distance, eu peguei aqui o objetivo 1. No exemplo que eu citei para vocês, nós temos o objetivo 1 e o objetivo 2. Então, eu peguei o objetivo 1. Aqui não são os mesmos pontos A, B, C, D, E e F que estão aqui, que a gente já tinha mexido, são outros pontos. O meu ponto A, aqui é o meu F1, no meu espaço de objetivos. Esse aqui é o meu F2, no meu espaço de objetivos. O meu ponto A está nessa posição, 1 e 5. Aqui provavelmente é meio e 4, 2 e 3, 4 e 1 e assim por diante. Beleza? Como que funciona? Esse L aqui, ele recebe o tamanho ou a quantidade do vetor T. Meu vetor T aí, ou conjunto T que seja, são os pontos A, B, C e D. Ou seja, esse conjunto T aqui é o conjunto dos indivíduos que eu tenho. Então, eu tenho os indivíduos A, B, C e D. L vai receber a quantidade desse conjunto. Vai receber 4. O tamanho desse conjunto. Aqui está falando o seguinte, para cada I, eu vou setar, aliás, antes disso, esse M1 aqui quer dizer que, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com o objetivo 1. Tá certo? Antes de chegar nesse for aqui de objetivos, que a gente vai começar com o objetivo 1, eu vou fazer o seguinte, olha, cada indivíduo do meu conjunto vai ter um atributo D de distância que vai receber 0. Então, eu vou inicializar os nossos indivíduos com valor 0 na distância dele. Esse D aqui é o nosso crowd distance. Então, todos os indivíduos A, B, C e D vão receber a distância zerada. Beleza? Para cada objetivo M, esse M aqui, ora vai assumir o valor 1, que é o nosso F1, ora ele vai assumir o valor 2, que é o nosso F2. Então, para cada objetivo M, eu faço. Até aqui tranquilo, gente?
Ô Douglas, minha internet deu uma falhada aqui, eu não sei se você falou. Esses pontos aí já é da fronteira 1? Isso aí, esse algoritmo ele roda depois da separação por fronteiras? Na Ou não? verdade, a gente vai verificar se ele roda depois ou antes. Eu não vou nem falar agora, não. Ele roda depois, mas a gente vai ver essa ordem direitinho quando a gente for olhar esse main loop aqui. O main loop, ele fala quando roda o crowding distance e quando roda a separação por fronteiras. E qual é a relação que um tem do outro. Tá certo? Então, Certo. nesse primeiro momento aqui, vamos imaginar que estes pontos aqui estão na primeira fronteira, Ah, ok. tá bom? São pontos que pertencem à primeira fronteira, pelo menos neste primeiro momento. Então, beleza. Perfeito. Então, olha, eu recebi o tamanho do meu vetor ou conjunto de pontos ou de indivíduos. Para cada indivíduo, eu setei a distância como 0. Então, vai inicializar como 0. E aqui eu vou fazer um for por objetivo. Para cada objetivo M, os nossos objetivos é o objetivo 1 de F1 e o objetivo 2 de F2. Então, esse for aqui a gente vai fazer 2 vezes. Fazendo esse for 2 vezes, a primeira vez, o T, que é o conjunto T aqui, ele vai ser ordenado, esse sort aí de ordenação em inglês, ele vai ser ordenado. Então, eu vou ordenar o conjunto T pelos valores da função objetivo 1, porque o meu M vale 1. Tá claro isso? Então, se eu pegar o meu conjunto de pontos A, B, C e D e ordenar o meu conjunto de pontos pelo objetivo 1, o que eu vou ter? A gente vai ver que o objetivo 1 é este aqui, é essa linha aqui. O meu ponto A vai ser o primeiro, o meu ponto D vai ser o segundo, o meu ponto B vai ser o terceiro e o meu ponto C vai ser o quarto. Porque de acordo com o retorno deles na função F1 é que eu vou ordená-los. Tá claro isso, gente? Então, a minha ordenação do meu conjunto T vai ser pelo eixo aqui do F1, pelo objetivo 1. Tá certo? Por isso que eu coloquei, ó, ordena T pelo objetivo M, que vale 1 nesse primeiro momento. Então, tá ordenado. Tá certo? Aí, o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, a distância do primeiro ponto vai ser setado como infinito positivo. Então, o meu T1 vai ser setado como infinito positivo. E o meu último ponto dessa ordenação vai ser setado como infinito positivo também. Eu vou explicar a lógica do porquê que eles fazem isso. Vocês concordam que estes pontos aqui que se encontram nos extremos da nossa fronteira, eles têm que ser preservados? Deixa eu desenhar aqui por que eles têm que ser preservados. Eu tenho ponto, outro ponto, outro ponto e outro ponto. Vamos supor que eu tenho vários pontinhos aqui. Se eu não preservar este ponto aqui e nem este para a próxima geração, esses pontos aqui eles podem evoluir para cá. E a minha curva Pareto ela é assim. Para eu deixar igualmente espalhados os pontos nessa curva Pareto, eu tenho que preservar os extremos para tentar jogar ele ou seus filhos para nesta direção. Se eu preservar só o meio, eu posso estar concentrando no meio da curva de Pareto, ao invés de eu ter 5 pontos igualmente espalhados, eu vou ter 5 pontos concentrados no meio da curva de Pareto. Tá certo?
Alguma dúvida? Não? Posso seguir aqui? Pode seguir. Então tá jóia. Ordenei, então, para o objetivo 1, ordenei o conjunto T de acordo com o objetivo 1. Eu obtive essa ordenação aqui, A, D, B e C. A, D, B e C. Para preservar esse indivíduo e esse indivíduo C aqui, eu coloquei que a pontuação deles é infinito positivo para A e infinito positivo para C. A gente pode verificar o seguinte, que o primeiro elemento, T1, que é o A, vai receber infinito positivo no seu D, na sua distância. E o meu último indivíduo, que é o conjunto T, na posição L, que é o tamanho, ou seja, o meu conjunto T, na posição 4, que é o meu indivíduo C, vai receber também infinito positivo. Quanto maior é a distância, mais eu vou preservá-lo para as próximas gerações. Aí, agora entra num for para eu calcular o crowd distance dos pontos que se encontram entre A e C. Até aqui tudo bem, gente? Sim? Sim. Então tá jóia. Fiz o crowd distance assignment de A e de C. Agora eu preciso fazer dos pontos que se encontram entre A e C. Esse for aqui, ele vai de 2 até L menos 1. Então, o meu I, ora vai valer 2, apontando para o D, ora ele vai valer 3, apontando para o B. Esse for aqui para percorrer todos os indivíduos que se encontram entre A e C. Beleza. Essa variável auxiliar aqui, ela é utilizada para calcular o crowd distance assignment dos indivíduos entre A e C. Então, esse for aqui, I valendo 2, o I valendo 2, eu vou calcular o crowd distance do ponto D. Olha, 1, 2. Eu vou calcular desse aqui. O crowd distance do ponto D, ele é calculado pela distância entre o ponto anterior a ele, A, e o ponto seguinte a ele, que é B. Tá certo, gente? Então, o meu crowd distance de D vai ser essa distância entre A e B. Tá certo? O que vocês acham disso? Vou dar continuidade. Como que eu calculo a distância entre A e B em relação a F1? Fácil. Vai subtrair. Oi? Eu subtraio, né? Eu pego o meu ponto B, que vale 2 em relação a F1, e subtraio o meu ponto A, que vale 1 em relação ao meu objetivo F1. Se eu subtrair esse menos esse, eu vou ter uma distância aí de 1 unidade. Isso aqui em relação a F1. Depois eu vou ter de B a A em relação a F2. Aí a gente vai ter outro valor. Então vamos lá, olha. O meu valor auxiliar vai receber o objetivo 1. O objetivo 1 do meu ponto B. Esse I aqui vale 2, mais 1 vai valer 3. O meu ponto B, que é isso aqui todo. No objetivo 1, vale 2. Olha o 2 aparecendo aqui, ó. Menos o meu conjunto. Pego o meu conjunto e pego o indivíduo que está na posição 2 menos 1, na posição 1, que é o ponto A.
e o valor dele em relação a F1, que vale 1. Então, olha lá, 2 menos 1. Dividido por o quê? Pelo meu FM máximo, ou seja, a minha função objetiva de acordo com a minha função F1, esse FM aqui é função objetivo 1, F1 máximo. O meu F1 máximo vale 4, tá lá o 4. Menos F1 mínimo, F1 mínimo vale 1, tá aqui 1. Então, a minha variável auxiliar vai valer 0,333. Então, o meu ponto D, ele sofre um assignment de crowd distance na variável D, do valor dele mesmo, que foi inicializado como 0, mais a variável auxiliar. Então, o meu ponto D vai passar a valer 0,033. Tá certo? O meu ponto... Aí eu volto para o for. O for agora vai valer 3. O meu I vai valer 3. Tá certo? Eu estou aqui no ponto B, valendo 3. Aí eu faço T, 3 mais 1 é 4, é o meu ponto C, e eu pego o valor de F1 para o meu ponto C, que vale 4. Coloquei lá 4. Menos o valor do ponto D, que é o ponto anterior. Olha lá, T, 3 menos 1 vale 2, eu estou pegando esse ponto D, e estou pegando o valor dele em relação a F1. Tá certo? Que é 1,5. Então tá lá, olha, 4 menos 1,5, dividido por meu F1 máximo, que é 4, menos meu F1 mínimo, que é 1. Fazendo essa conta, meu auxiliar vai ficar com 0,833. O meu ponto B, que eu estou apontando para ele, aqui ponto B, T3, atributo D, que é a distância, vai receber o próprio valor mais o auxiliar. Vai ficar assim. Nós terminamos esse primeiro for each aqui. E os valores do ponto A, a distância ficou infinito positivo, a distância de D ficou esse valor, e assim por diante. Eu vou fazer o meu segundo for each, segundo e último for each. O meu M vai passar a valer 2. Então, olha lá. Meu L, que é o tamanho do meu conjunto, é 4. Meu M passou a valer 2, nesse segundo for each. E eu vou fazer um sort aqui do meu conjunto T pelo meu F2, que é este aqui. Fazendo um sort, o primeiro elemento vai ser o elemento C, que é o menor valor aqui em relação a F2. O segundo elemento vai ser o B, o terceiro o D e o quarto vai ser o A. Tá aqui. O primeiro elemento recebe infinito positivo. Tá aqui. O último elemento recebe infinito positivo. Já era infinito positivo mesmo, não tem problema. O meu I vai passar a apontar para B. E eu torno a fazer os cálculos de novo. Nesse momento, a variável auxiliar vai passar a valer 0,750, que vai ser somado com o valor de B que já estava lá dentro, que era 833. Quando o meu I apontar para o D, eu vou fazer esse cálculo. Vai sair 0,5, que vai ser somado com o D de distância do ponto D que já estava lá, e vai dar 0,833. Atualizado, ficou desta forma, e a gente fez o crowd distance assignment dos 4 pontos. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Não?
Nós tá ok. Então tá bom. Vamos passar para o main loop. O main loop vai juntar o fast non-dominated sort e esse crowding distance assignment. Beleza. Espera aí só um pouquinho. Beleza. Esse PT aqui é o conjunto dos indivíduos pais da geração T. União com os filhos de P da geração T. Tranquilo aqui, gente? Eu acho que vale a pena quando eu colocar, mexer nesse slide e colocar uma legenda para essas letras. Então vamos lá. P é o conjunto de pais da geração T. Q é o conjunto de filhos da geração T. RT é a união de pais e filhos em um único conjunto. Posso prosseguir? Beleza. Então vamos lá. F vai ser o meu conjunto de fronteiras, que vai receber o resultado desse algoritmo que divide em fronteiras. Ele vai dividir em fronteiras o conjunto de pais e filhos e vai ter as fronteiras aqui. Vocês já fizeram isso já como trabalho. Tá certo, gente? Tudo bem até aqui? Beleza. Beleza. Ok. Beleza. Então vamos lá. Este I aqui significa que a gente vai pegar a primeira fronteira. Então o I valendo 1, eu vou fixar a primeira fronteira. Esse enquanto aqui é enquanto o tamanho de pais na geração seguinte, esse PT mais 1 aqui é a geração seguinte, que foi inicializado como vazio. Então, enquanto a quantidade de indivíduos que tem na geração seguinte, mais a minha fronteira 1, tamanho da minha fronteira 1, for menor que N, que é o número de indivíduos que podem passar para a próxima geração, eu faço. Tem alguma dúvida, gente? Olha só. Esse módulo aqui, na verdade, é o tamanho. Módulo de um conjunto geralmente retorna o tamanho, nessa notação matemática. Então, o tamanho de pais da geração seguinte está vazio. Pais da geração seguinte está vazio. Então, é 0. A fronteira F1, o tamanho dela é 3. São os pontos A, B e C. Tá certo? Se eu somar eles, 0 mais 3 vai dar 3, que é menor que 4. Vamos esquecer desse crowd distance por enquanto. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar a fronteira F1 no meu conjunto de pais da próxima geração. Então, olha, os pais da próxima geração vai ser o conjunto de pais da próxima geração, que está vazio, união com a fronteira 1. Então, esse pais da próxima geração vai receber a fronteira 1, vai receber A, B e C. E o meu I
vai passar para I mais 1, para me pegar a segunda fronteira, e eu vou voltar no esse enquanto. Tá certo? Voltando no enquanto, eu vou executar isso aqui, ó, enquanto pais da próxima geração, a quantidade de pais da próxima geração, mais a quantidade da fronteira 2 for menor que 4, menor ou igual a 4, eu faço. Aí a gente vai olhar, olha, quantidade de pais da fronteira da próxima geração, quantidade de pais da próxima geração é igual a 3. A fronteira 2 tem 2 indivíduos. 3 mais 2, 5. Não é menor que 4. Não faço nada aqui. Tá certo? Neste ponto aqui, eu faço um sort, levando em consideração. Eu faço um sort, levando em consideração, primeiro, as fronteiras. Quem é da fronteira 1 vai primeiro, quem é da fronteira 2 vai primeiro. E eu faço também, verifico como segunda opção o crowding distance. Esse símbolo aqui é o símbolo do crowding distance. Então, se eu tiver indivíduos da mesma fronteira, eu uso o crowding distance para saber quem vai na frente. Tá certo isso, gente? Sim, eu acho que a legenda ia ajudar bastante mesmo, Douglas. Eu vou ter que colocar uma legenda. Então tá jóia. Então, olha, eu vou ordenar pela fronteira e pelo crowding distance. Os pais da próxima geração vai receber pais da próxima geração, união, fronteira 2, que vai do 1 até completar o número de N que eu preciso. Isso aqui é uma anotação do MATLAB. Feito isso, eu crio uma nova população. Crio a minha nova população de... Não. Ah, tá. Q, que é o conjunto de filhos da nossa próxima geração, é obtido através do cruzamento dos pais da nova geração. T passa a ser T mais 1 e eu volto cá em cima. Quantas vezes eu fizer isso aqui é a quantidade de gerações que eu estou percorrendo. Tá certo? Eu gostaria de propor uma alteração nesse algoritmo. Depois eu vou propor uma alteração nesse algoritmo aqui para vocês, na próxima aula. Mas eu gostaria que vocês já começassem já a implementar esse main loop, eu vou voltar nele. Implementar o crowd distance assignment. Como que vai ser implementado? Ele vai ser uma função ou um método na linguagem que vocês escolherem. Então, vamos supor que ele vai ser um método. Crowd distance assignment. O que ele vai receber? Uma lista de indivíduos. O que vai ser retornado? Uma lista pontuada com as distâncias. O que ele vai fazer aqui neste meio aqui? Ele vai fazer exatamente isso aqui. Tá certo, gente? Alguma dúvida?
No momento não, na hora da implementação vai aparecer. Beleza. Então, olha, essa implementação aqui seria interessante vocês fazerem até a segunda-feira, na segunda que a gente tem aula, né? Isso. Então, seria interessante vocês fazerem essa implementação até segunda-feira e tentar entender esse main loop aqui. Tá joia? Eu vou colocar uma legenda para vocês, logo que a aula finalizar, para a gente ficar mais tranquilo de vocês entenderem. Vocês não precisarem de ficar lembrando aí ou assistindo o vídeo. Mais alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Ô Douglas, os indivíduos lá seriam os mesmos, o mesmo, por exemplo, se eu fizer em Java lá, criar um objetivo não, uma classe solução candidata, que é o que a gente fez no trabalho anterior, os mesmos, né? São os mesmos. Aí. Exatamente, é exatamente os mesmos. Se você desenhar um indivíduo aqui, vou tentar representar um indivíduo aqui, que é uma solução candidata, ele vai ter os genes, que para mim não interessa quantos. Quando eu pegar esses genes e colocar ele na função objetivo F1, o valor dele vai estar aqui. Quando eu pegar os mesmos genes e colocar em F2, na outra função objetivo, o valor dele vai estar aqui. Então, eu vou ter uma solução candidata que tem os genes e os valores das funções objetivo. São esses valores das funções objetivo, que é aquele M aqui que acabou de ser citado, no crowd distance. Esse M aqui. Então, quando eu receber uma listinha de indivíduos, esse T aqui é a minha listinha de indivíduos. Eu estou representando por letra aqui, mas é um objeto que tem essa estrutura. Então, quando eu receber uma listinha de indivíduos, que eu estou representando por letra aqui por enquanto, A, D, B e C, o nosso algoritmo ele pode ser executado. Tá certo? Certo. Entendi. Então tá jóia. Feito o crowd distance, eu vou tentar explicar com mais detalhes o nosso algoritmo aí do main loop. Beleza? Depois disso, que terminar o main loop, o que nós vamos fazer? Eu vou querer que vocês imprimam a fronteira Pareto. Depois de vocês imprimirem a fronteira Pareto, colocar os pontos da, sei lá, da centésima geração, por exemplo, como que eles ficaram espalhados na fronteira Pareto. Então, eu vou querer que isso seja impresso. Que mais que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês fazerem depois um cálculo de como que esse espalhamento foi eficiente. Então, tem duas formas de calcular o espalhamento, a eficiência do espalhamento. Vou passar para vocês. Aí eu vou pedir para vocês fazerem uma alteração aqui nesse main loop. Vocês vão rodar mais 100 vezes com essa alteração. Vai espalhar as soluções perto da Pareto e vocês vão calcular a eficiência de espalhamento de aproximação da Pareto, tá? De acordo com a alteração que nós vamos fazer. E é basicamente isso. Tá certo? Vou finalizar a aula aqui por hoje.